1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, nós faremos a leitura até o versículo 7, e depois nós leremos também o capítulo 6, alguns versículos, antes de nós, então, passarmos para a exposição da palavra do Senhor nesta manhã, seguindo o nosso tema, que são as marcas de uma igreja saudável. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora ainda abram em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Esse eu quero ler com todos juntos. 2 Timóteo 1,13. Leiamos juntos. Leiamos. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Pode continuar ainda, capítulo 4, versículo 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E por fim, Tito, capítulo 1, que é a sequência também, Tito, capítulo 1, versículos de 9 a 13, eu farei leitura, apenas acompanhe. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem,
por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E o capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, pedimos o teu auxílio nesta hora, para que sejamos, ó Deus, fiéis à tua palavra, e para que, ó Deus, o conteúdo em nosso coração seja sempre, ó Deus, a sã doutrina apresentada a nós pela tua palavra, por intermédio dos profetas, dos sacerdotes, dos apóstolos e de forma completa e suficiente pela boca do teu próprio Filho Jesus. E todos estes homens que registraram isso, inspirados pelo Senhor, merecem, ó Deus, o nosso respeito e a nossa obediência à tua palavra, que é a palavra que veio do coração do Senhor a nós, a sã doutrina. Ensina-nos, ó Deus, a respeitá-la e a andar, ó Deus, de acordo com aquilo que nos revelaste através dela. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós começamos uma série de pregações que nos chamam a um comportamento saudável. E o tema é as marcas de uma igreja saudável, com base no livro que é um homônimo, um livro que tem esse mesmo título, 9 marcas de uma igreja saudável, de Mark Dever. Mark Dever é um pastor batista norte-americano que, falando aos seus colegas pastores e contando com o auxílio deles, fundou um ministério chamado Ministério 9 Marcas. E este ministério visa proporcionar àquelas comunidades um ambiente, uma direção segura para que sejam igrejas saudáveis. Aqui no Brasil, a editora Fiel trouxe o Ministério 9 Marcas, inclusive eles promovem alguns cursos para os pastores sobre este assunto. Esteve também no congresso da Fiel, o pastor e doutor Mark Dever, e nos deixou essa literatura traduzida para que nós pudéssemos usá-la na igreja. 9 marcas são princípios bíblicos para o bom andamento da igreja, para que haja saúde na igreja. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira dessas marcas que são fundamentais para uma igreja saudável. E nós falamos sobre a pregação expositiva. Por quê? Porque o ponto-chave dentro deste tema, que é igrejas saudáveis, é que nós encontremos esta saúde para a igreja no lugar que ordinariamente traz para nós um conteúdo que é próprio para a igreja. E este lugar é nas Sagradas Escrituras. Portanto, quando eu sento para ouvir uma pregação, esta pregação ela não tem a ver com nenhuma outra coisa tão importante quanto a palavra. O pregador pode ter muitas coisas interessantes na sua experiência particular para dizer. Ele pode ter muitos assuntos pertinentes ao tempo, àquilo que é contemporâneo nosso para dizer. Ele pode usar muitas técnicas que fazem parte do nosso cotidiano, mas ele não pode fugir à máxima que a pregação é da palavra de Deus. Não é de filosofias vãs, como Paulo vai instruir Timóteo, não é a respeito de qualquer outra técnica motivacional ou de qualquer outra informação que seja atualíssima, que seja usada em outros contextos dentro da nossa sociedade, que atraem atenção, mas que não são a palavra de Deus. Então a pregação expositiva é aquela que se ocupa em transmitir com fidelidade, sem tanta preocupação com a estética da homilética, mas se preocupa em trazer para o público, depois de um estudo profundo, um estudo técnico, um estudo também devocional da palavra de Deus. Então esta palavra é explicada, versículo por versículo, contextualmente e aplicada ao coração das pessoas. Muita gente acha que o sermão bonito é aquele que eu saio com os 3 pontinhos na cabeça. Bom, se os 3 pontinhos estiverem, de fato, honestamente,
sendo resultado do conteúdo das Escrituras, ok, tudo bem. O problema é que muitos pregadores, para deixar a coisa formatada, bonita, esteticamente legal e fácil de guardar, às vezes eles forçam um pouco o texto. E o resultado disso, depois de anos, décadas, séculos desse tipo de serviço, é que muitas questões foram se infiltrando dentro da igreja através dessa estética tão buscada por todos os pregadores e que não são bíblicas. Então uma igreja deve sentir prazer e deve buscar e preferir sermões, pregações expositivas, aquela que o pregador lê o texto, explica o contexto e trabalha versículo por versículo e ensina a igreja. É fato que a coisa mais terrível num sermão de fato não é o formato. O fato que a coisa mais terrível que pode acontecer num sermão é a ausência de aplicabilidade. É você ouvir algo durante meia hora, 15 minutos, 1 hora, 1h15, e quando chegar no fim você não leva nada para casa. Esse de fato é o maior problema de um sermão. Um pregador pode expor bem o texto, mas se ele não aplicar o texto, a coisa não funciona. Então o fato é que nós devemos prezar, em primeiro lugar, por uma exposição fiel das Escrituras. E isso implica, inclusive, em o pregador trazer aplicações práticas, porque se ele trouxer o ensino à tona, automaticamente fica fácil fazer a aplicação daquilo que foi ensinado. Essa é a primeira marca de uma igreja saudável, uma igreja que prefere sermões expositivos. Ela não tem tanta preocupação com a estética do sermão, ela não tem tanta preocupação com a eloquência, mas ela tem uma preocupação em que este sermão seja fiel às Escrituras, seja uma exposição fiel daquilo que está na Bíblia. Nem sempre a gente gosta de ouvir, mas o sermão não é só aquilo que eu gosto de ouvir. O sermão é aquilo que Deus está falando comigo através das Escrituras. Nós falamos sobre isso bastante semana passada. Se você ainda tiver alguma dúvida, ou você não estava presente semana passada, nós temos um vídeo postado na internet, você pode acessá-lo lá. Hoje eu gostaria de falar sobre essa segunda marca. A segunda marca tem a ver com o conteúdo que o pregador vai trazer. Não é apenas uma questão de como ele prega, se expositivamente, textualmente ou de forma tópica, mas é a questão do que ele está pregando. E normalmente nós consideramos o seguinte: bom, se a Bíblia está aberta, se um versículo foi lido, então ele está falando da Bíblia. O problema é que não necessariamente ele está fazendo isso. Mas eu gostaria de chamar essa segunda parte, seguindo a instrução de Mark Dever, de que uma igreja saudável ela é marcada por um compromisso absoluto com a teologia bíblica. E esse compromisso, ele se denota através do esforço, do teste e do comportamento da igreja face à doutrina bíblica, aquela que é extraída das Escrituras, aquela que não é fruto de filosofia, não é fruto de debates nem de discussões, mas ela é fruto do puro exame das Escrituras, chamada aqui por Paulo, quando ele vai instruir Timóteo, de sã doutrina. O texto que nós lemos é um texto que Paulo escreve. Ele está direcionado a Timóteo no trato com a igreja de Éfeso. Provavelmente esse texto foi escrito, esta carta foi escrita para Timóteo entre o ano 62 e 64. Paulo está numa viagem que é pouco explorada, difícil de definirmos exatamente por onde Paulo passou, mas ele está provavelmente na sua última viagem missionária, que não é a terceira, é uma quarta viagem. E nesta quarta viagem, Paulo está indo para a Macedônia, e nós sabemos que não há um retorno, porque ele acaba sendo assassinado em Roma, provavelmente no ano 68 depois de Cristo. E neste percurso, Paulo se dedica, gasta um tempo escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor, iniciando o seu ministério, dentro de uma igreja que tinha não só uma posição contextual, geográfica, extremamente estratégica, mas uma igreja que sofria com várias dificuldades por conta de dentro dela haver influências externas de filosofias, de outras religiões e de cultura. Lembra, nós estudamos aqui há algum tempo atrás esta carta, a carta aos Efésios. E nós aprendemos várias coisas sobre esta carta. Entre elas nós aprendemos que o tema principal é Deus. Paulo está mostrando a obra de Deus na vida do eleito, na vida do cristão.
mostrando a diferença que existe entre um Deus verdadeiro e uma falsa ideia de Deus, fazendo a distinção entre cristianismo e as diversas religiões que existiam lá em Éfeso. E aí nós lembramos que Éfeso, como era uma cidade que recebia de Roma todo o contingente romano, europeu, que vinha ali para aquela região, para a Palestina, então, na Ásia Menor e depois Palestina, então Éfeso recebia cultura, recebia religião, recebia soldados, recebia material bélico, recebia bibliotecas, tanto que uma das grandes obras e uma das grandes maravilhas de Éfeso era uma biblioteca fantástica que existia lá. Havia lá exemplares de toda a literatura daquela época lá em Éfeso. Então era um lugar que estava em constante efervescência. E a igreja, neste lugar, ela precisava de estar sob vigilância constantemente. Porque nesta igreja, muitos líderes, muitos falsos mestres, tentavam penetrar a igreja, inclusive para receber glória dentro daquela igreja, ser reconhecido dentro daquela igreja. Eles tentavam se infiltrar entre aqueles líderes com vãs filosofias, com ensinos que não provinham do Antigo Testamento e nem do ensino dos apóstolos, daquilo que eles receberam de Jesus. Então Paulo escreve para um jovem pastor Timóteo, que recebe uma missão duríssima, uma missão seríssima de pastorear esta igreja, e ele instrui esse pastor a respeito de várias coisas, mas entre elas o tema principal é o cuidado que ele deveria ter com a sã doutrina. Aquela igreja precisaria ser bem doutrinada, e aquela igreja estava sofrendo porque ela estava debaixo da influência de muitos falsos mestres. Esses mestres, eles gostavam de coisas, como foram citadas no primeiro capítulo de Timóteo, que eu citei para vocês. Eles gostavam de fábulas, eles gostavam de trazer historinhas para a igreja. Eles gostavam de construir pregações em cima de ilustrações, de fábulas, contar essas historietas para a igreja, para promover dentro da igreja ensinos que não tinham fundamento nas escrituras, mas sim eram fruto dos seus achismos, das suas altercações. Além disso, eles gostavam de discutir genealogias. Veja, você está dentro de uma igreja que tem um contingente predominante de judeus, que adoravam genealogia, gostavam de examiná-las e estudá-las, mas você tinha gentios dentro dessa igreja também, que não tinham essa cultura. E estes falsos mestres, eles vinham produzir ou promover debates dentro da igreja com base em ensinos de genealogias ou pesquisas de genealogias. Como eles gostavam de fazer, isso não produzia o crescimento do reino de Deus. Eles gostavam de contendas sobre palavras específicas. É a ideia do sermão tópico que não tem comprometimento com as escrituras. Então eles escolhiam uma palavra, nós vamos falar sobre este tema, e aí eles traziam de tudo. Traziam conteúdo bíblico, mas traziam também conteúdo filosófico, traziam conteúdo de conhecimento secular, abrangente, e isso gerava contendas dentro da igreja. Eles estavam envolvidos com falatórios inúteis e profanos, ou seja, eles se entregavam de tal maneira ao debate a respeito da doutrina, que eles passavam da conta. E o resultado é que isso gerava uma série de falatórios, e nesses falatórios eles acabavam dizendo coisas profanas, coisas que contradiziam as escrituras, coisas que não tinham a ver com o conteúdo das escrituras e que denegriam o conteúdo das escrituras. Além disso, esses falsos mestres, eles tinham algumas questões que, aí sim, a coisa complicava ainda mais. Uma delas é que eles tinham uma crença de que a ressurreição já tinha acontecido. E olha, se você chega para uma igreja e diz, olha, a ressurreição dos mortos já aconteceu. Portanto, você está dizendo o quê? Vocês que ficaram aqui, esqueçam Bíblia. A questão agora é outra. Porque este bonde já passou. E esse tipo de ensino que esses falsos mestres promoviam dentro da igreja, produziam divisões, dúvidas, questionamentos, e eles de fato enganavam as pessoas com isso. Paulo então escreve a Timóteo, e nós lemos vários textos onde Paulo convoca, desafia, ordena a Timóteo que combata isso e que pregue a sã doutrina, que fale a sã palavra de Deus. Por quê? Porque aquela igreja estava sendo atacada, e ela estava sendo atacada
pelo lado de dentro, por falsos mestres. Bom, o que aconteceu em Éfeso é apenas um laboratório, é apenas um micro daquilo que vem acontecendo com a igreja cristã durante pelo menos 2 milênios. A igreja vem sendo atacada por falsos mestres dentro da própria igreja. Os principais ataques que a igreja cristã sofre, eles não vêm de fora, eles vêm do lado de dentro mesmo. São pessoas que se infiltram, muitas delas começam até bem intencionadas, mas com o tempo elas demonstram que nunca tiveram temor a Deus, nem tiveram amor pela palavra de Deus, e nem se submeteram a esta palavra, e com o tempo elas começam a torcer esta palavra, e mostram e demonstram que o seu grande amor é para consigo mesmo, é para com o seu próprio coração, é com as suas próprias intenções. Então, uma igreja saudável é uma igreja que combate a filosofia reinante do seu tempo. É uma igreja que não entra pelo caminho da maioria. É uma igreja que não deixa o vento que vem soprando em polpa do seu contexto, da sua geração, conduzir ou influenciar a sua rota. Esta igreja é uma igreja que está ancorada sobre o firme fundamento da palavra de Deus, da doutrina extraída das Escrituras, não da doutrina extraída do pensamento ou da filosofia do seu autor, mas é uma igreja que está absolutamente comprometida com as Escrituras. Isso significa o quê? Que esta igreja seguirá e terá como padrão último para todas as decisões as Escrituras e a doutrina dela aprendida. Isso significa dizer o quê? Significa que quando eu ouvir, ou quando eu sentar nesta igreja para ouvir a pregação, esta pregação, ela tem que estar harmonizada com o conteúdo doutrinário. Aí você diz, mas pastor, que conteúdo doutrinário? Olha, por isso nós fazemos uma classe de catecúmenos antes de você se tornar um membro da igreja, para que você conheça aquilo que é essencial dentro dessa doutrina. Porque qualquer um que venha aqui falar, abra a Bíblia, encontre um texto fora do contexto, para usar como pretexto, para te ensinar uma doutrina equivocada, uma doutrina que não seja bíblica, deve ser rechaçado por você. Quando nós estudamos na classe de catecúmenos, nós aprendemos questões que são fundamentais da fé, e que são questões sobre as quais nós não discutimos. Por quê? Porque são pontos fundamentais da teologia bíblica, e sobre esses pontos não há discussão, e não há nenhum tipo de possibilidade de mudança do nosso ponto de vista, porque na realidade não é um ponto de vista, é o resultado do estudo da verdade absoluta das Escrituras. Eu vou pedir para o Rubinho colocar. Você, olha, pastor, quais são esses pontos da doutrina? Eu quero citar 2. Primeiramente, eu quero citar a ordem da salvação. Nós chamamos de Ordo Salutis. Este assunto nós não discutimos. E qualquer um que venha pregar neste púlpito, ou numa escola dominical, ou numa sala, ou onde quer que você ouça uma pregação, se alguma coisa dentro dessa pregação, mesmo que estejam usando pontos bíblicos, e aí você pode desconfiar porque estão sendo mal interpretados, eles ferirem este padrão aqui em relação à salvação do homem, isso não é teologia bíblica. Isso daí é teologia extraída de livro de autoajuda, ou seja lá do que for. Mas não a teologia bíblica, como nós extraímos das Escrituras. Então eu coloquei este Ordo Salutis aí, só para vocês entenderem o seguinte. Como que acontece a salvação do homem? Processo, você vai ver aí de baixo para cima. Primeiro, acontece um ato exclusivamente divino, sem interferência humana, um ato eletivo de Deus. Na eternidade, Deus, não sei se antes ou depois dele escrever e contar todos os meus dias, como o Salmo 139 diz, todos os meus dias estão contados e determinados, antes que qualquer um deles houvesse, lá na eternidade, em algum momento, antes ainda que a própria criação fosse feita, Deus decretou o quê? Deus decretou a sua salvação, e a minha, e a salvação de todos aqueles que creem na sua palavra, não porque ele anteviu alguma coisa, não porque ele previu, mas porque ele é o autor da história, ele elegeu, é um ato eletivo, livre, nós cremos nisso. E qualquer ensino dentro da igreja
da nossa igreja que vá contra isso, deve ser rechaçado. Ah, pastor, mas eu não entendo esse assunto direito. O fato de um assunto ser de difícil compreensão não significa que eu posso simplesmente pisar sobre ele, esquecê-lo e crer numa coisa mais fácil. Não, é difícil, mas eu preciso estudá-lo. Porque o que está na Bíblia, Deuteronômio nos ensina que o que está aqui revelado é para nós e para os nossos filhos. Então é possível compreender. O que não está na Bíblia é que eu não posso dizer nada sobre isso, porque isso aí pertence a Deus. Mas o que está revelado, e a doutrina da eleição é de longe, uma das doutrinas mais estampadas nas Escrituras, do começo ao fim. E não é com base em previsão de Deus, em presciência, é decreto de Deus. Depois, na ordem da salvação, nós temos o chamado. O chamado acontece quando? Acontece no tempo, através da pregação. Deus nos ordena pregar, por quê? Porque a pregação faz parte da ordem de salvação. Quando nós somos comissionados por Cristo Jesus, Jesus disse que nós devemos ir fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Pregando. Paulo vai nos ajudar lá em Romanos, dizendo, olha, como que eles crerão se eles não ouviram? E como que eles ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, o chamado é feito através do quê? Da pregação. Agora, por que nem todos ouvem? Porque não é só a pregação. Eu chamo através da pregação, mas Deus chama essa pessoa a crer nessa pregação, tocando no coração dela. E então eu tenho aí uma terceira obra. Que obra é essa? É a regeneração. Essa pessoa está ouvindo a palavra, e enquanto ela está ouvindo, Deus está produzindo uma revolução no coração dela. E aí você diz, ah, então está explicado por que uns ouvem o chamado e outros não. É isso? Porque não depende apenas de ouvir um sermão evangelístico, mas depende de Deus atuar no coração da pessoa para que ela entenda e para que ela ouça o chamado de Deus através da pregação. E nós chamamos isso de regeneração. E depois então que essa pessoa foi chamada e há uma obra regenerativa no coração dela, essas duas coisas se juntam e acontece uma conversão. E de novo, esta conversão não é uma obra humana, esta conversão é uma obra de Deus. Deus faz o homem reverter um caminho, é um giro de 180 graus. Por isso que nós chamamos de conversão. Essa pessoa, ela está se rendendo à obra de Cristo Jesus, não porque ela entendeu isso, mas porque Deus a levou a isso. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando estava para ascender aos céus, Ele prometeu aos apóstolos que Ele enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E o que Ele diz sobre o Espírito Santo? Ele convencerá o homem do juízo e do pecado. Então quem é que leva uma pessoa à conversão? É o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Ok, nós temos uma eleição, nós temos um chamado, nós temos a regeneração e a conversão. E a nossa dívida diante de Deus? Olha, acontece uma obra instantânea, jurídica, em que Deus, quando nós, pela obra dele, cremos nele, cremos no Filho dele, então nesse momento que nós cremos que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu no meu lugar, então nesse momento Deus imputa sobre a minha vida, Ele declara, Ele faz um atestado jurídico a meu respeito, que eu estou justificado, eu sou declarado justo, não com base nos meus méritos, mas com base nos méritos de Cristo, no pagamento que Ele realizou. E isso é um ato definitivo, imutável, que acontece na vida daqueles que são convertidos ao Senhor. Nesse momento, ato contínuo, eu passo a ser chamado de filho de Deus, porque também eu sou adotado na família de Deus Pai. Nós chamamos isso de adoção, também é obra exclusiva de Deus. A partir daí começa a acontecer uma obra restauradora na minha vida. Por quê? Porque o projeto de Deus é que eu seja igual ao seu filho, semelhante ao seu filho. Eu nunca poderei ser eternamente gerado do Pai como Cristo é. Eu nunca serei o Filho unigênito de Deus, porque só Cristo é. Mas nós seremos semelhantes a Cristo Jesus, porque este é o projeto de Deus. E então uma plataforma nova para a minha existência, para a minha vida, é proposta para mim.
sobre uma ética cristã, sobre leis e preceitos de Deus, sobre um caminhar, sobre a constante vigilância do Senhor, sobre a influência do Espírito Santo de Deus, e esse processo nós chamamos de processo de santificação. Nesse processo de santificação, Deus coloca no meu coração um desejo, Deus coloca uma vontade profunda de fazer aquilo que agrada ao coração dele. Deus coloca no meu coração um repúdio pelas coisas que ele odeia, e Deus me fortalece e me ajuda, e ele efetua em mim tanto o querer como o realizar, para que eu ande nesse processo de santificação. Então esse processo de santificação também é obra de Deus na minha vida, mas esse processo de santificação eu tenho o privilégio, também dentro dele, de buscar a Deus, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, mas de buscar, e então eu me sinto participante desse processo também. Mas é um processo impossível sem Cristo, sem Deus, sem a ação do Espírito Santo. Mas é um processo do qual eu tomo parte, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai me levar, e eu serei então glorificado no dia que eu chegar no céu. Até lá é um caminhar de melhorias constantes. Nesse processo alguém pode dizer, mas é possível perder isso? Não, porque nós cremos que aqueles a quem Deus selou, e a carta aos Efésios fala muito sobre isso, o Espírito Santo é o penhor, é o selo dentro do meu coração, aqueles que foram selados, eleitos desde a eternidade, chamados no tempo, justificados por Cristo, selados com o Espírito Santo de Deus, esses serão preservados até o fim. Então todo aquele que crê, todo aquele que experimenta a regeneração, todo aquele que está dentro de um processo de santificação, e veja, cada um está numa velocidade diferente, Deus tem o tempo e o modo de trabalhar na vida de cada um de nós. Nós não precisamos ter dúvida, porque Deus não mudará o propósito dele em relação à minha vida. Então nós chamamos isso de perseverança dos santos. E por fim então a glorificação, que é quando o Senhor me chamar à presença dele. Então ele completará esta obra salvífica, me glorificando, me tornando totalmente livre de todas as imperfeições. Aí você diz, pastor, qual a importância disso? A importância é o seguinte, é que nas rodas de conversa, nas aulas de escola dominical, às vezes nas reuniões dos departamentos, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, através de uma música ou através de uma pregação, nós podemos ser atacados por uma teologia que não é bíblica e que fira esse processo de salvação. E então o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu devo agir como uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela rechaça qualquer teologia que não tenha o seu nascedouro, a sua fonte, as Escrituras. Eu vou dar um segundo exemplo, que é em relação aos atributos de Deus, a nossa declaração a respeito do que é Deus. Nós estudamos sobre os atributos de Deus, pode desligar, o Rubinho não está aí, mas nós temos um estudo sobre isso, nós fizemos aqui na Escola Dominical há pouco tempo, mas eu gostaria de retornar e citar alguns pontos apenas. A Bíblia me ensina a respeito de Deus o quê? Olha, a Bíblia me ensina que Deus é um Deus criador. No dia da sua profissão de fé, eu fiz algumas perguntas para você, aqueles que eu fiz a profissão de fé, e entre elas eu disse, você crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra? E por que eu disse isso? Porque nós estudamos e nós lemos Gênesis, onde apresenta Deus criando absolutamente tudo. Não é fruto do acaso, não é fruto de uma evolução, não é fruto de uma explosão, mas é fruto de um ato criativo de Deus. Então qualquer teologia, qualquer ensino que venha me dizer algo que contraria as Escrituras, deve ser rechaçado. Algum tempo atrás eu estava discutindo sobre esse assunto e estava levando em consideração o seguinte, eu poderia usar inúmeras provas para debater sobre esse assunto, mas não é a intenção aqui. Mas uma bem simples que você pode usar em qualquer conversa é a seguinte: Gênesis é um livro de poesia? Não. Gênesis é um livro de profecias, coisas que vão acontecer? Não. Qual é o gênero literário de Gênesis? É uma narrativa. E se é uma narrativa, ela descreve fatos. Fatos que foram oralmente transmitidos a Moisés, mas finalmente lá no Monte Sinai, Deus revelou a Moisés
os fatos da criação. E Moisés registrou esses fatos. Então Gênesis não é uma matéria sobre a qual eu vou aprender e vou interpretar. Gênesis é uma matéria a respeito da qual eu leio, conheço e creio. E Gênesis me diz que Deus é o Criador. Então uma boa teologia bíblica é aquela que ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. Uma boa teologia bíblica diz, com base nas Escrituras, que Deus é santo. E aí você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar textos mostrando a santidade de Deus. Mas o que eu mais gosto é um texto de Levítico, capítulo 20, onde Deus diz: eu sou santo, e vós também sereis santos, porque eu sou o Deus de vocês. Ou seja, uma boa teologia bíblica diz que santidade é uma prioridade de Deus na minha vida. Não é uma santidade que eu possa produzir por mim mesmo. Isso está mais do que provado na vida de qualquer um de nós. Mas Deus está comprometido em fazer isso comigo? Está. Ele vai fazer isso processualmente aqui, mas Ele fará definitivamente no céu. Por quê? Porque este é um atributo de Deus. Deus é essencialmente santo. Para viver na presença dEle, o que eu preciso? Eu vou precisar desfrutar dessa mesma santidade. Não no sentido de majestade, porque Deus continuará sendo Deus, mas no sentido moral. A Bíblia diz que Deus é um Deus fiel. Isso significa o quê? Que a palavra dele não muda, não volta atrás. Ele não muda de opinião, ele não muda de propósito, ele continua sempre o mesmo. Nós cantamos aqui: tu és fiel, Senhor. E uma mudança que foi feita na letra dessa música, quando ela saiu dos salmos e hinos e passou para o nosso inário, e muita gente, às vezes eu cantando, eu ouço gente cantando assim, que no final do refrão, nós cantamos fiel assim, que foi a palavra que ficou mais cabível aí. Mas antigamente era fiel a mim. A Bíblia não diz que Deus é fiel a você. A Bíblia afirma que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel porque isso faz parte da essência dele. Então quando Deus diz, Ele faz. Isaías capítulo 55 diz que nenhuma palavra voltará sem que execute aquilo para o qual ela foi proferida, foi designada. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele é. Então Deus não é fiel a você não, como se Ele fosse um escravo, um servo teu, um mordomo teu. Deus é fiel a Ele e à palavra que Ele profere. Isso faz parte da essência dele. Qualquer teologia que diga o contrário, mesmo que seja um hino, dentro dos salmos e hino, e diga que Deus é fiel a você, deve ser rechaçado. Porque uma igreja saudável tem a teologia bíblica na mente, estuda, está comprometida, ela quer, os seus membros querem participar da escola dominical, eles querem ler a Bíblia, eles querem testar os assuntos, eles fazem como Paulo diz para Timóteo fazer: testar, ler, insistir, ensinar, aprender a sã doutrina, aquilo que está nas Escrituras. Porque eu não preciso de motivacionalismo, eu não preciso de filosofia, eu não preciso de nenhuma dessas coisas para ser cristão. Talvez você precise dentro da sua empresa, talvez você precise para conviver com a sociedade do nosso tempo, mas para ser cristão eu só preciso de teologia bíblica. E em resumo, eu posso aprendê-la lendo as Escrituras. Em quarto, Deus nos é apresentado na Bíblia como um Deus amoroso. Eu não posso ir contra esta máxima das Escrituras. João diz que Deus é amor. Então eu não discuto isso. Eu não preciso duvidar das intenções de Deus, como o povo de Israel fez em Malaquias. Malaquias vai condenar a postura deles, que eles estavam duvidando do amor de Deus. Quando eu digo, citando o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eles amam a Deus por quê? Vamos usar a teologia bíblica. Eles amam a Deus porque Deus os amou primeiro. Ora, se Deus é fiel e Ele me amou, Ele não vai mudar isso. Se Ele me ama,
então significa que tudo que Ele promove na minha vida, mesmo que seja uma enfermidade, mesmo que seja uma perda, mesmo que seja um desemprego, mesmo que seja um problema gravíssimo, tudo isso cooperará para o meu bem. Eu não preciso duvidar de Deus. Então eu não tenho que brigar com Deus, eu não tenho que dar ordens para Deus, eu não preciso temer Deus no sentido de que Ele pode estar mal intencionado comigo. E qualquer teologia, pregação, livro, programa de televisão que te leve para isso, deve ser rechaçado. Uma igreja saudável é uma igreja que não se ilude pela luz, pelo brilho e pela graça daquilo que é apresentado pela mídia. É uma igreja que está comprometida com as Escrituras. Eu tenho ouvido com muita tristeza declarações de cristãos que estão entusiasmados, que adoram e que até contribuem financeiramente com uma série de pregadores que estão na mídia, que não têm compromisso com as Escrituras. Aí se você perguntar, pastor, e aí, tem algum que eu possa ouvir? Eu vou dizer, eu só te animo a assistir um só. Aquele que estiver pregando, inclusive eu coloquei nas costas do nosso boletim, no nosso programa Verdade e Vida. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma denominação que tem respeito pela teologia bíblica. Agora, se você me perguntar de qualquer um desses outros nomes, vou citá-los, para você não ter dúvida. Silas Malafaia não tem compromisso com a teologia bíblica. E eu posso citar para você dezenas de inversões bíblicas que ele afirma em suas pregações. R.R. Soares não tem profundidade bíblica e não tem comprometimento com as Escrituras. Valdomiro, muito menos. E eu posso continuar citando, se vocês quiserem eu vou. Mas eu afirmo para você, você está perdendo o seu tempo, você está sendo enganado, iludido e pior, você está cooperando com esses falsos mestres para enganar dezenas de outras pessoas. Uma igreja saudável, ela preza, ela dá primazia à teologia bíblica, ela confere o texto. Se ainda assim não achou resposta, ela procura com seus pastores, com seus líderes. Se os seus líderes não forem bem explicativos, não forem claros e deixarem dúvida, ela vai procurar os líderes dos seus líderes. Mas uma igreja que tem compromisso com a teologia bíblica não pega lebre por coelho, gato por lebre. Não. E Paulo estava dizendo isso para Timóteo: Timóteo, a tua igreja está sendo enganada. Vai lá e prega a sã doutrina. Porque quando você coloca a sã doutrina do lado de uma doutrina falsa, a doutrina falsa não faz sentido, a doutrina falsa é fraca, ela não tem força, ela não tem base, ela não tem profundidade. A teologia bíblica tem tudo isso e muito mais. Então eu não preciso ter medo da teologia bíblica, mesmo que eu esteja lidando com questões extremamente difíceis, porque eu encontro as respostas, porque elas estão nas Escrituras. Por último, nosso Deus é apresentado nas Escrituras como um Deus soberano. Teologia bíblica reconhece a soberania de Deus porque ela é bíblica, ela está do primeiro versículo ao último versículo das Escrituras. E uma das coisas que eu mais ouço e que eu nos últimos anos, nos últimos meses, mais tenho participado de conversas e debates sobre a soberania de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Não dá para você ser um cristão no modelo que a Bíblia ensina se você não acreditar na soberania de Deus. Não dá nem para ser crente se você não acreditar na soberania de Deus. Muito menos para ser professor de escola dominical, muito menos para ser presbítero, para ser diácono, e muito menos para ser pastor, para ser presidente de departamento, não dentro de uma igreja saudável. Por quê? Porque isso é bíblico. Ah, pastor, mas eu não entendo. Eu vou te falar, olha, tem muita coisa nas Escrituras que nós vamos ter que fazer uma listinha para perguntar para Deus. Não porque não estejam explicadas aqui, mas porque a nossa mente é tão limitada e o nosso coração é tão mau que vendo, como o próprio Senhor Jesus diz, vendo a gente não enxerga. E essa doutrina é uma doutrina estampada nas Escrituras, e volta e meia alguém está dizendo assim:
Ah, mas Deus não pode fazer isso. Ah, pastor, mas se Deus faz assim, e como é que fica o meu livre arbítrio? Aí fica assim, você entra lá no YouTube e digita lá livre arbítrio, pastor Wesley, e você vai ver o estudo que foi feito aqui. Por quê? Porque Deus é soberano. Este não é um ponto de discussão. Se você dizer assim, mas pastor, como que Deus pode ser soberano se o dia inteiro, 24 horas por dia, ou pelo menos às 18 que eu passo acordado, eu tomo decisões a todo momento? Eu vou dizer para você, eu também faço isso. Mas nenhuma decisão que eu tome, certa ou errada, fere o que Deus escreveu a meu respeito. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos e determinados por Deus. Ele não deu script para mim nem para você, então você não vai poder dizer que a responsabilidade é de Deus. Mas tudo que eu faço exatamente aquilo que Deus escreveu. Porque ou eu creio nisso, ou então eu não acredito na soberania de Deus. Teologia bíblica é isso. É eu jamais contestar aquilo que é claro, aquilo que é bíblico, aquilo que tem como fonte a verdade absoluta, porque para nós a Bíblia é a verdade absoluta. Pode não ser para muita gente, mas para qualquer cristão a Bíblia é a verdade absoluta. Então a teologia bíblica, a sã doutrina, este ensino, esta mensagem das Escrituras, que me leva a considerar com mais alto grau de veracidade, com mais alto grau de autoridade, aquilo que a Bíblia me apresenta. Aí você pergunta assim, pastor, como é que as gerações lidaram com isso? Cada geração lidou de um jeito diferente. Muitas delas, como o primeiro grande período da história da igreja, o período medieval, infelizmente eles decidiram abrir mão da teologia bíblica. E então os caminhos da igreja foram ditados pela tradição da igreja. Isso gerou aquilo que nós conhecemos na história como Idade das Trevas. Mas não foi assim desde o começo. Porque a igreja primitiva, sabe como que ela resolveu lidar com isso? Os pais da igreja têm um slogan a respeito de teologia bíblica. E o slogan é o seguinte, isso você vai encontrar nos livros de história que narram os primeiros séculos da era cristã. A igreja lidou com a teologia bíblica da seguinte maneira, a igreja primitiva. No essencial, o que eu apresentei para vocês aqui, ordem da salvação, atributos de Deus, a trindade. No essencial, unidade. No essencial ninguém discute, todos estamos juntos. No não essencial, diversidade. No que não é, irmãos, nós vamos bater palma ou nós não vamos bater palma? Nós vamos ter bateria ou não vamos ter bateria? As mulheres vão sentar junto na igreja ou vão sentar separadas dos homens? O não essencial, diversidade. Por isso você tem muitas denominações fiéis à teologia bíblica, mas que têm costumes diferentes. No não essencial, diversidade. Vamos lá, voltando. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Diversidade ela não é um problema. Em tudo, amor. Como nós aprendemos de Cristo Jesus. Tanto no essencial, quanto na diversidade, eu devo tratar com amor. Mas isso não significa que eu devo abrir mão da teologia bíblica, daquilo que é bíblico. Eu queria, nesta manhã, encerrar esse ponto com essa consideração junto aos irmãos. Irmãos, no que é essencial, unidade. Ou está conosco ou está contra nós. Não tem meio termo. No assunto soberania de Deus é assim. No assunto Deus é assim. No assunto Cristo é assim. No assunto salvação é assim. No não essencial, a diversidade. Não tem problema nenhum. Eu converso muito bem com colegas meus, pastores, que são fiéis à teologia bíblica. Mas eu não tenho diálogo algum. Inclusive tenho dificuldade de participar de muitas associações, como a Associação de Pastores da cidade, porque aí é difícil. Eu consigo conviver com a diversidade quando naquilo que é essencial a gente está unido, mas quando a gente não está unido naquilo que é essencial, não tem como ter diálogo. O diálogo se torna um debate,
E nem sempre ele é produtivo. E em tudo, o nosso dever é amar. Mesmo que eu não concorde, eu tenho que amar. Não me obrigue a querer me trancar na mesma sala com essa pessoa e ficar lá debatendo eternamente. Mas eu devo encontrar e com amor conversar com essa pessoa, dialogar com ela. E a igreja é assim. A igreja, eu devo buscar a unidade no essencial, a diversidade no não essencial, e o amor deve permear todos os relacionamentos. Teologia bíblica é um assunto de extrema importância e que deve ser considerado. O que eu posso dar aos irmãos de aplicação prática de tudo isso? Bom, deixa eu começar da seguinte maneira, para encerrar, eu já passei meu tempo, mas deixa eu deixar as seguintes dicas para você. Primeiro, nós temos, inclusive na nossa biblioteca e na nossa livraria, bons livros de teologia bíblica. Você pode tê-los em casa, mas você fala, pastor, são 3.000 páginas, é maior que a Bíblia. Sim, mas um livro de teologia bíblica você não vai lê-lo como você lê um livro de ficção. Você vai consultá-lo a respeito das suas várias dúvidas. Você pode ter isso. Nós temos esse material aqui na igreja, nós temos esse material no site da IPB. Se você quiser isso, pastor, como que eu levo isso para casa de forma condensada? Provavelmente você já tenha. Confissão de Fé de Westminster, que é uma organização das teologias bíblicas, com textos bíblicos, para que você possa tirar suas dúvidas. Catecismo Maior, que inclusive há algum tempo atrás era obrigatório na classe de catecúmeno saber de cor as perguntas. Catecismo Maior e Breve Catecismo. Você tem todo esse material, nós temos disponibilizado. Inclusive esses catecismos, quem faz profissão de fé sempre acaba ganhando. Esse é um resumo de teologia bíblica, está tudo lá. Estude. Eu queria encerrar com um exemplo pessoal, dizendo que eu vim de uma igreja, na minha infância, na minha adolescência, no início da minha adolescência, eu vim de uma igreja neopentecostal, não comprometida com a teologia bíblica, e eu cheguei com uma série de dúvidas para o pastor, que foi o meu discipulador, e disse para ele, olha pastor, eu sempre aprendi que a sua igreja não acredita no Espírito Santo, eu creio na contemporaneidade dos dons, eu acho que para ser crente de verdade, cheio do Espírito Santo, tem que falar em língua estranha, uma série de bobagens que estavam presentes na minha cabeça. Esse pastor disse assim, meu filho, em vez de eu tentar responder tudo isso para você, eu vou te dar um manual bíblico, para que você leia e você confira na Bíblia. Então você não vai confiar na minha palavra, você vai ler e vai confiar na Bíblia. Ele me deu a Confissão de Fé de Westminster. E tudo que eu li, versículo por versículo, do começo ao fim, e de cara eu li 3 vezes a Confissão de Fé, porque aquele assunto me perturbava, eu não encontrei uma incoerência. Não havia uma distorção entre o que estava proposto no parágrafo com os textos bíblicos que estavam aparecendo. E daí, uma semana depois, eu apareci lá e disse para o pastor assim, olha, eu quero fazer parte dessa igreja, porque essa igreja, ela faz sentido para a minha cabeça. E um dos testemunhos mais fortes que eu ouço a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja, não só da igreja, mas a Igreja Batista Brasileira, que é a igreja calvinista, a igreja que tem uma teologia bíblica. Uma das declarações principais que eu ouço a respeito dessas igrejas, é que são igrejas que respondem biblicamente e de forma plausível e racional às grandes indagações do coração do homem. Não é questão de emocionalismo, é uma questão de resposta bíblica. A teologia bíblica faz isso. Então, eu não preciso ficar com inveja. Mas pastor, eu passo em frente a uma igreja lá, que o pastor é um showman, está lotado de gente lá dentro da igreja. Durante a semana eles fazem culto lá que só falta vazar gente pelo buraco da janela. Não é de hoje que o ser humano gosta muito mais de ser enganado do que de ouvir a verdade. E eu não tenho medo de dizer isso que eu estou dizendo. E aí você pode pensar sobre esse assunto. Não vou dizer que você pode escolher, porque a escolha é óbvia. Você pode raciocinar sobre esse assunto para que você não venha sofrer por de repente não estar aqui num domingo como esse pela manhã, com todos os bancos lotados. Eu gostaria muito que isso acontecesse, e eu oro a Deus por isso. E por que eu oro a Deus? Porque eu sei que se Deus não fizer isso, nenhum homem faz. Pode até fazer, sendo um showman, vindo aqui vestido com a roupa de palhaço, arrumar uma banda feroz e colocar aqui, eu vou lotar de gente.
mas sem teologia bíblica não vai durar muito tempo. E aqueles que ouvirem sairão daqui enganados, e eu serei responsável pela vida deles, porque eu os iludi e os enganei. Teologia, uma igreja saudável, uma igreja que tem uma teologia bíblica firme, ela está solidificada sobre a palavra. Por último, se você tem dúvidas sobre qualquer um desses assuntos, procure urgentemente o seu pastor e converse com ele sobre isso. Você não pode conviver na dúvida. Nossa igreja é uma igreja em que todos os membros dela são convidados a tirar suas dúvidas, porque não dá para ser cristão com dúvida. Se há dúvida, procure e converse, e não sossegue enquanto a dúvida não acabar, porque as coisas de Deus são claras, objetivas, certas. Deus não deixa as coisas de forma duvidosa. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pela boa doutrina que recebemos, ó Deus, dos nossos antecessores. Pedimos ao Senhor que naquilo, ó Pai, que ainda precisa melhorar o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude, nos torne ávidos para buscar, ó Deus, a boa doutrina, a sã doutrina, a palavra do Senhor fiel, e que isso, ó Deus, produza o bem da Tua igreja, e que isso, ó Deus, nos faça vencer os grandes ataques que a igreja sofre. Assim como aquela igreja de Éfeso estava sendo atacada, e Paulo dá uma ordem para Timóteo, para que ele defenda a igreja, para que ele anuncie a sã doutrina, pregue a sã doutrina e rechace aqueles falsos mestres com seus enganos de lá. Nós cremos, ó Deus, que esta mesma ordem do apóstolo Paulo, ela continua sendo para nós hoje, para nós líderes e para todos nós cristãos, que de certa forma influenciamos, a começar pelas nossas próprias famílias, mas também no nosso trabalho e as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Ó Deus, coloque no coração desta igreja, deste povo, um amor, uma dedicação pela sã doutrina, a doutrina bíblica, aquela aprendida das Sagradas Escrituras, aquela, ó Deus, que é fiel e que se submete à instrução da Tua palavra. Pedimos isso, ó Deus, nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre dos enganos. É muito mais fácil mesmo crer naquilo, ó Deus, que dá fama, naquilo, ó Deus, que mexe com as emoções, naquilo que vem envolto, ó Deus, com uma embalagem muito bela. Mas, ó Deus, se não houver conteúdo dentro desta embalagem, é sempre uma frustração. Como ganhar um presente numa caixa grande, e quando a gente abre, não encontra nada do lado de dentro. É uma grande frustração, ó Deus. Que os Teus filhos, ó Pai, não caiam nessa ilusão, neste engano do inimigo, mas que eles possam, ó Deus, serem fiéis à Tua palavra. Que nós sigamos, ó Deus, o lema daquela igreja primitiva: no essencial, unidade. Ó Deus, nos ajude a viver esta unidade. No que não é essencial, diversidade. Nos ajude a respeitar, ó Deus, opiniões, aquelas que não dizem respeito às questões essenciais, ó Deus, da fé, da salvação, do nosso entendimento a respeito de como o Senhor se revela nas Escrituras. Que haja diversidade, ó Deus, que haja, ó Pai, esse respirar na vida da igreja, e ó Deus, em todos os aspectos da nossa vida, que nós nos comportemos com amor. Pedimos tudo isso ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.